Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui neste vídeo para ensinar como fazer o estudo dos sinais de uma equação do segundo grau. Nós vamos ver também inequação do segundo grau, mas o foco principal é o estudo dos sinais. Quando nós falamos de estudo de sinais, nós estamos fazendo referência a basicamente se os valores que nós vamos analisar são positivos ou negativos. Então, vamos primeiro observar aqui, relembrando uma questão simples. Isso aqui é o formato geral de uma equação do segundo grau. Então, nós temos aqui ax² mais bx mais c. E nós temos certas características específicas de uma equação do segundo grau. Vejam, uma equação do segundo grau, a gente vai precisar analisar o delta, o discriminante, né? O discriminante, então, a gente sabe que tem aquele formato lá, né? Delta vai ser igual a b² menos 4 vezes o a vezes o c. Muito bem. Só que nós precisamos analisar, e existem casos que nós analisamos de maneira distinta, porque são padrões. Existem 6 padrões de estudo de sinais que nós precisamos estar atentos. O primeiro padrão é quando o delta é maior do que zero, ou seja, esse discriminante, esse cálculo que nós fazemos aqui, ele vai ser maior do que zero, vai ser positivo, e o a, ou seja, o valor que está junto do x², também é positivo. Quando acontece do a ser positivo, significa que a parábola dessa função, dessa equação, ela tem concavidade para cima. Muito bem, então isso nos aponta o seguinte, concavidade é para cima, então ela vai ter sempre um padrão. Como o delta é maior do que zero, nós sabemos que esta equação do segundo grau tem duas raízes reais, certo? Duas raízes reais. Portanto, a gente sabe, então, que vão ter dois pontos aonde a parábola vai cruzar no eixo x. Então, nós vamos ter o seguinte, x1 e x2. Eles são duas raízes diferentes. E nós vamos ter o seguinte, por padrão, quando a é maior do que zero e o delta é maior do que zero. Tudo que estiver à esquerda da raiz menor, aqui, né, à esquerda, fora da parábola, a esquerda da raiz menor e a direita da raiz maior vai ser positivo. Por quê? O que nós estamos fazendo nessa questão de estudo de sinais, nós estamos querendo saber, olhando para a parábola, a partir de que ponto, se nós pegarmos o x e associarmos a um y, os valores do y vão ser positivos ou vão ser negativos. Então, por exemplo, se eu pegar qualquer valor do x que está para cá, ó, ele vai estar associado a um y que é positivo, porque está acima do eixo x. Então, imagina que o y está aqui, ó, certo? Aqui é o eixo y, o eixo das ordenadas. Se eu colocar um x aqui, ó, à esquerda ou até à direita aqui, correto? Eu vou ter uma associação do x que está aqui a um y que é positivo. É por isso que, quando está para cá, à esquerda do x1 ou à direita do x2, nós temos valores positivos, porque estão sendo associados esses resultados a um y positivo. A mesma coisa aqui. Por que aqui é negativo? Porque o x que está aqui está sendo associado a um y que está abaixo do eixo x. Se está abaixo, significa que ele é negativo, ok? Então, é isso que nós estamos fazendo. Isso é estudo de sinais, basicamente querendo saber se o y associado àquele x, àquela área, vai ser positivo ou negativo. Então, eu tenho aqui um exemplo, uma equação, né, que nós vamos observar. Eu vou ter um foco maior nesses dois primeiros casos, né, esse primeiro e esse segundo, porque é o que vai ter mais variações. Nos outros, a gente não vai ter tanta variação de estudo, assim. Então, aqui, nós vamos ter duas situações possíveis. Então, quando eu tenho aqui x² menos 5x mais 6 é maior do que zero, a equação ou exercício me pede quais são os valores positivos. Ou seja, em que situações, em que áreas o x que vai estar associado ali vai ter um resultado positivo. Ou seja, vai ter um y associado a ele que é positivo.
para a gente poder descobrir, a gente tem que saber qual é o x1 e o x2. Eu não vou fazer o cálculo aqui, porque basta a gente fazer o estudo de Bhaskara ou some-produto para poder calcular. Se vocês quiserem saber mais, eu tenho um vídeo aqui no meu canal do YouTube que explica e demonstra o teorema de Bhaskara, tá? Que não é de Bhaskara, eu explico mais lá naquele vídeo. Então aqui, ó, o x1 nessa equação aqui, esse x1 ele é igual a 2. E o x2 aqui é igual a 3. Portanto, a gente vai ter o seguinte. Vamos ter o x1 como 2. Tudo que é menor do que 2 é positivo e tudo que é maior do que 3 é positivo. Mas tudo que está entre 2 e 3 é negativo. Ok? Então, como resposta, como solução, nós colocamos assim. Que o x ele pertence aos reais, tal que... O que significa isso, que pertence aos reais? Significa que o conjunto dos números que a gente vai colocar, que servem como resposta ali, são todos os números reais, que são ou abaixo de 2 ou acima de 3. Tal que, essa barrinha aqui significa tal que, ou seja, de modo que o x ele é menor do que 2 ou x é maior do que 3, certo? Então, o x, para ter resposta, ele tem que ser menor do que 2 ou maior do que 3. Se o exercício ele pedir assim, o estudo da função segundo tais funções, e aí a gente não tem o maior nem o menor, mas tem um igual, né? Então, por exemplo, se eu tivesse essa mesma função, f de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. E aí eu não falo se eu quero positivo, negativo, eu só quero o estudo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar que x vai ser positivo, né? Positivo. Em que situações? Nessas situações aí que a gente colocou acima. Ele vai ser negativo em que situações? Então a gente vai colocar aqui, é a solução desse outro aqui, né? A gente já sabe que é 2 e 3, então eu vou colocar. Solução, então, é x pertence aos reais, tal que o x ele está entre, 2 é menor do que x e x é menor do que 3, ou seja, o x ele está entre 2 e 3, tá certo? Então, essas são as situações onde o resultado é negativo, ou seja, vai estar aqui, entre 2 e 3, entre o x1 e o x2. E ele vai ser nulo nas raízes. Ele vai ser nulo quando x for igual a 2 e quando ou x igual a 3, certo? Ou seja, o y vai ser igual a 0. Quando é igual a 0, não é nem positivo e nem negativo. Isso é o estudo de sinais, se a equação, a função, ela é jogada assim, desse modo, que nem está aqui em cima, tá bom? Então, é desse modo que a gente faz. O segundo caso é quando o a é menor do que 0. Perceba que agora a nossa parábola ela tem concavidade para baixo. Portanto, os sinais também vão sofrer uma alteração. Tudo que está à esquerda, né, do x1 e à direita do x2 vão ser negativos. É a mesma coisa que eu falei. Se eu associo aqui o x ao y, vai estar associado a um y negativo. Está abaixo do eixo x. E quando está entre o x1 e o x2, ele vai ser positivo. Porque a parábola está indicando uma conexão com o y, que é positivo. Ok? Então, até aqui eu acredito que todos estejam entendendo. Se tiverem dúvida, deixem aí nos comentários. Qualquer coisa, eu faço um outro vídeo, eu explico melhor. Deixem aí nos comentários, que eu sempre respondo a todos. Então, aqui, nesse caso aqui, a gente tem uma outra equação. Para a gente sabe que o delta aqui é maior do que 0. Por quê? Porque eu já deixei pronto. Mas vamos pegar aqui o exemplo, né? Menos b ao quadrado, ou seja, a gente vai ter o menos 5 ao quadrado é 25, mais 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 3 é 24. Então, isso aqui vai ser igual a 49. Tudo bem, o delta é positivo. Então, estamos só confirmando.
Nesse caso aqui eu vou calcular. Esse aqui eu fiz por soma e produto, então fica mais fácil. Nesse aqui a gente vai calcular. Então, ó, x1, a gente vai saber que é a raiz quadrada de menos b, ou seja, menos com menos 5 é 5, mais raiz de 49, que é 7, dividido por 2 vezes o a, que é 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. 5 mais 7 é 12, então 12 menos 4 é igual a menos 3. Esse é o x1. x2 vai ser igual, então, a 5 menos 7 dividido por menos 4. Isso aqui, então, a gente vai ter menos 3 quartos, menos 3 sobre menos 4, isso aí é igual a 3 quartos. Veja que esse é positivo. Então, aqui a gente vai ter o menos 3 e aqui a gente vai ter o 3 quartos. Muito bem. Nesse caso aqui, a gente tem... Opa, aqui não é 3 não, aqui é 2. Agora que eu fui perceber. Mesmo gravando, errar é normal. Então, é meio, né? Então, é 2 sobre 4 é meio. Então, aqui vai ser meio. 0,5, né? Mas ainda assim é positivo. E é maior do que menos 3, correto? Porque é positivo. Então, aqui, tudo que está à esquerda do menos 3 é negativo. E tudo que está à direita do meio também é negativo. Somente aquilo que está entre menos 3,5 é positivo. Então, se eu coloco o zero, por exemplo, no lugar do x aqui, ele vai me retornar um valor positivo. Vamos ver só? Ó, se eu colocar o zero aqui, vai ficar menos 2 vezes 0 é 0. Né? 0 ao quadrado é 0, menos 2 vezes 0 é 0. Menos 5 vezes 0 é 0. Vai sobrar o quê? O 3. Então, o 0 está associado ao 3. Então, se a gente colocar aqui, ó, né, tá mais ou menos aqui, vamos dizer, né, o eixo x, o eixo y. Tá aqui. Aqui vai ser o 3. Correto? Então, é isso que a gente precisa observar. É isso que a gente precisa observar na hora de construir uma equação do segundo grau. Dito isso, a gente já sabe os valores positivos. Como é que a gente escreve agora como resposta, né, do estudo de sinal? Então, vai ser positivo. A gente vai escrever igual escrevemos ali. X pertence aos reais, mas aí a gente só precisa colocar o seguinte. X tem que ser menor que menos 3 ou x tem que ser maior... Não, aí, perdão, pessoal, esse aqui seria o negativo. Vamos retornar. X está entre menos 3,5. Então, é menos 3. Menos 3 é menor do que x e x é menor que meio. Portanto, o x ele está entre menos 3,5. O zero está aí nesse meio desse daqui. E o negativo é o que eu estava escrevendo lá antes. Negativo é x é menor que menos 3, correto? Tudo que é menor que menos 3 está à esquerda de menos 3. Então, menos 4, menos 5 está tudo para cá, para a esquerda. Ou x é maior que meio. Tudo que está à direita de meio. Tudo que é maior que meio, ou seja, 1. Se você colocar o 1 ali, o resultado vai ser negativo. Se a gente substituir aqui, ó, 1. Aqui, 1 ao quadrado é 1. Menos 2 vezes 1 é menos 2. Menos 5 vezes 1, menos 5. Menos 2 com menos 5 é menos 7. Menos 7 com 3 é menos 4. Então, a gente já sabe que vai dar negativo. Então, aqui a gente já tem o positivo e o negativo, falta só um, que é o nulo. Né? O nulo, ele sempre vai ter, tá bom, pessoal? Por causa das raízes. Com exceção dos dois últimos casos, não vai ter situação nula, ok? O nulo é quando o x ele é igual ao menos 3 ou x é igual a meio, ok? Porque se a gente substituir o x como menos 3 ou como meio, o resultado vai dar 0. O y vai ser 0. E 0 a gente sabe que não é nem positivo nem negativo. Muito bem, a gente já sabe esses dois casos, vamos para o terceiro caso, que é quando só tem uma raiz, certo? Quando só tem uma raiz, o valor do estudo de sinal vai depender do quê? Do valor da concavidade. Então, por exemplo, a gente não sabe, né? A gente não vai bater o olho nisso daqui, numa equação de segundo grau, e vai saber, isso aqui só tem uma raiz, isso aqui é... Não. A
A gente não sabe. A gente só vai saber se a gente fizer o delta, tá? Ou seja, b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. É só assim que a gente vai descobrir. Aqui, por exemplo, 8 ao quadrado é 64, menos 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 16 é 64 também. Isso aqui é igual a zero. Ou seja, se o delta for igual a zero, a gente já sabe que só tem uma raiz real. Uma raiz real, ok? Não temos duas, só temos uma só. x1 é igual ao x2, portanto é só uma raiz, ok? Então aqui a gente já sabe que nesse caso aqui a concavidade é para cima. Nesse caso, que se a concavidade é para cima e o delta é igual a zero, não existe o valor negativo. Ou seja, nesse daqui a solução, o negativo não existe. O conjunto é vazio, tá? O negativo é vazio, tá bom, pessoal? É um zero cortado assim, isso aí que simboliza o vazio. Ou seja, não existem valores, não existem números reais associados a números negativos. Porque não tem como. Como é que eu vou associar um valor negativo? Que x que eu colocar aqui vai me retornar um y negativo? Nenhum. Essa parábola aqui não apresenta nenhum. Tá certo? Nesse caso aqui, se a gente pegar e fizer lá x1 para encontrar o x1 ou o x2, a gente vai ter o seguinte, né? X é igual a menos b, menos 8, mais ou menos raiz de zero, que é zero, não vai fazer diferença nenhuma, sobre 2 vezes o a, 2 vezes 1. Então aqui a gente vai ter o seguinte, mais 0 ou menos 0 é a mesma coisa. Então a gente vai ter o quê? Menos 8 dividido por 2. X igual a menos 4. Tá? Então o valor que está aqui é o menos 4. Nessa equação específica, ok? É o menos 4. Então tudo que está à esquerda do menos 4 ou à direita do menos 4 é tudo positivo. Tá? Nesse caso aqui está muito mais fácil. A gente só coloca o quê? O positivo. Positivo vai ser igual a tudo, né? X é positivo quando? Quando é diferente de 4. Ele vai ser positivo quando o x for diferente de 4. E quando o x for igual a 4, é nulo, tá? É nulo. Não é que não existe, não é que é vazio, é que ele é nulo, tá bom? É igual a zero, ok? Nulo significa que é igual a zero, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente só tem duas possibilidades nesse estudo de sinal. X tem, para ser positivo, x tem que ser diferente de menos 4, certo? E quando o x for igual a menos 4, ele vai ser nulo, tá bom? Tá vendo? Esses detalhezinhos, eles acabam passando despercebido até mesmo pelo professor. Eu não vou cortar esse vídeo aqui, vou deixar o erro, é normal. Errar é humano, faz parte, é bom que vocês acompanhem. É bom para testar a atenção de vocês também, tá bom? Então, x, quando é diferente de menos 4, é sempre positivo. E quando é igual a menos 4, é nulo. Nesse caso aqui é uma outra equação, então a gente vai ter que fazer o delta e o x de novo. A gente sabe que o delta vai ser igual a zero, tá bom? Então, 12 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, vezes o menos 36. Vamos lá, então. 12 ao quadrado é 144. Menos com menos é mais, mais com menos é menos. Então, a resposta da multiplicação é negativa. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 36, o dobro de 36 é 72, e o dobro de 72 é 144. O 4 nada mais é do que o dobro do dobro, pessoal. Por isso que eu fiz isso, tá certo? Então, 144 tira 144 é zero, como a gente já sabia. Então, aqui a gente vai ter o quê? X é igual a menos b, ou seja, menos 12, mais ou menos zero sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Então, aqui a gente só já sabe, né? Menos 12, e aqui vai ser menos 2. Logo, menos com menos é mais, 12 sobre 2 é 6. Então, esse é o valor do x. É esse o valor que está aqui, é o 6. Tudo que está à direita e à esquerda do 6 é negativo, pessoal. Vejam só. É a situação diferente. Então, você sabe que o a é negativo aqui, com cavidade para baixo. Descobrindo o delta, você já sabe qual é o estudo de sinal. Você só precisa descobrir o valor da raiz da equação. Ou seja, qual é o x, qual é o x1, qual é o x2. Nesse caso aqui, o x1 e o x2 são o mesmo, então a gente pode calcular tudo de uma vez só. Ok?
Então, aqui nesse caso, o negativo, ele existe, é o positivo que não existe. Então, nesse caso aqui, o positivo é vazio. O conjunto, né, de números que vão resultar no estudo de sinais positivo é vazio, não existe, tá certo? Nesse caso aqui, então, o negativo é negativo quando x é diferente de 6 e não menos 6. Nesse caso aqui eu acertei já. Quando for diferente de 6, é positivo, é negativo, certo? Quando x for igual a 6, ele é nulo. Ok? É isso. Bem mais simples do que o outro, correto, pessoal? Vamos para o nosso último estudo. Esse aqui vai ser bem parecido com o anterior, só vai mudar o quê? Que não tem x. Então, só vai ter o quê? Nesse caso aqui, com a concavidade para cima, é só valor positivo. Não tem valor negativo e nem valor nulo. E aqui, só negativo. Então, talvez esse aqui seja o mais fácil, correto? Você descobriu que o delta é negativo, então você vai calcular o delta aqui. Ah, o delta aqui é menos 2 ao quadrado, menos 4, vezes 3, vezes 1. Maravilha. Então, aqui a gente vai ter menos 2 ao quadrado é 4. 4 menos 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 1 é 12. Isso aqui é menos 8. Você descobriu que o delta é negativo, né? Esse delta aqui é negativo, significa que toda a equação, qualquer x, né? X é sempre positivo, nesse caso. Todo e qualquer x é positivo. Você pode colocar assim, escrever desse jeito, colocar algum outro símbolo. Tem símbolos para isso. X é positivo em qualquer caso. E, obviamente, o negativo é vazio. O negativo e o nulo, né? É vazio, o nulo também é vazio, ok? Maravilha. Aqui é a mesma coisa. Você vai fazer o delta desse, e aí você vai ver. Menos 2 ao quadrado, menos o 4 vezes o A, que é menos 2, vezes o C, que é 4 positivo. Muito bem. Aqui, então, é menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado é 4. Isso aqui tá meio estranho, né, pessoal? Isso aqui vai dar positivo. Menos com menos é mais. Isso aqui vai dar positivo. Então, aqui veio errado. Eu acho que é um menos 4 aqui. Então, vamos colocar menos 4. Acho que foi culpa minha, meia culpa, pessoal. Eu que escrevi errado. Era para vir um menos 4 aí. Muito bem. Maravilha. Então, aqui é vezes menos 4. Porque senão o resultado vai dar positivo. Aí não tem sentido, né? Enfim, menos 4 vezes menos com menos é mais, com menos é menos. Então, aqui vai ser negativo. Nesse caso aqui, 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 4 vai dar 32. Nesse caso aqui, a gente vai ter o menos 28. Delta deu negativo. Você sabe que a concavidade é para baixo, porque o A é negativo. Significa que é tudo negativo. Então, aqui, x é negativo em qualquer caso. Ou seja, o conjunto dos valores positivos e nulos é vazio. Ok? É isso que tem que fazer, tá, pessoal? É isso que a gente tem que fazer. Vamos fazer o seguinte? Vemos todos os casos. Como forma de teste, peguem aqui. Vou deixar aqui, vou contar até 5. E vou deixar você, dê uma pausa no vídeo, tentem resolver sozinhos esses exercícios. E logo em seguida, depois desses 5 segundos, eu vou resolvê-los aqui em vídeo, para que vocês verifiquem se acertaram, tá bom? Fizeram? Se não fez, pausa aí agora e faça. Vamos à resolução. Então, nesse caso aqui, a gente só precisa fazer o quê? Identificar o delta e o A.
e depois, se o delta for positivo ou igual a zero, a gente identifica as raízes para poder fazer o estudo de caso dos sinais. Nesse daqui, o A é positivo, com cavidade para cima. O delta, a gente ainda não sabe, mas vamos calcular então. Delta é igual a menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C. Nesse caso aqui vai dar 64 positivo, menos 48. 64 menos 48 é 16. Muito bem, nesse caso aqui, a gente tem o delta positivo. São duas raízes reais, a gente tem que calcular elas. X então, a gente vai colocar menos o menos 8 vai dar 8 positivo, mais ou menos raiz de 16, que é 4, sobre 2 vezes o A é 1, então vai ficar 2 aqui direto. X1, então, vai ser 8 mais 4, que é 12, dividido por 2, que é 6. E x2, então, vai ser igual a 8 menos 4, que é 4, dividido por 2, que é 2. Então, a gente vai ter, na verdade, o x, a raiz que é menor é o 2 e que é maior é o 6. Nesse caso aqui, a gente tem o delta positivo e o A positivo, com cavidade para cima. É o primeiro caso que a gente estudou lá em cima. Portanto, a gente vai ter o seguinte, ele vai ser positivo. Positivo. Vamos fazer aqui, ó, a reta. A gente tem aqui, então, o 2 e aqui tem o 6. A gente sabe que a parábola vem assim, correto? Então, aqui é negativo, aqui é positivo e aqui é positivo. Então, ó, tudo que está para cá, tudo que está para cá. Ok? Aqui é aquela situação que eu falei. Qual é o estudo dos sinais aqui? Nesse caso aqui da A. A A é muito simples. Na A, a gente tem que vai ser positivo quando o x for menor do que 2 ou x for maior do que 6. Será negativo quando o x estiver entre 2 e 6. Será nulo quando x for igual a 2 ou x for igual a 6. Ok? Nesse caso da A, tranquilo, né, pessoal? Segundo caso, né, da B, você vê que inverteu o sinal totalmente desse daqui, né? Vamos lá. Delta, 8 ao quadrado, menos 4 vezes o A, vezes o C. Vai dar a mesma coisa que o anterior, tá, pessoal? 64 menos 48. Isso aqui vai ser igual a 16. X1 e X2 vão ser iguais? Não necessariamente. Vamos lá descobrir qual é o X1 e qual é o X2 aqui nesse caso. X1 aqui. X então vai ser menos B, ou seja, menos 8, mais ou menos raiz de 16, que é 4, dividido por menos 2. X1 vai ser menos 8 mais 4, dividido por menos 2. Isso aqui vai dar menos 4 sobre menos 2, que é igual a 2 positivo. E x2 é igual, então, a menos 8, menos 4 por menos 2. Isso aqui é menos 12 sobre menos 2, que é igual a 6 positivo. Correto? Então, são as mesmas raízes. Só que aqui a situação é diferente, porque aqui a concavidade é para baixo. Ó, o A aqui é negativo. Então, aqui nesse caso, se a gente for fazer aqui o gráfico, a gente vai ter o 2, vai ter o 6 aqui, e aí a gente vai ter o seguinte, certo? Então, aqui a gente vai ter negativo e positivo, tá? Então, aqui a gente vai colocar o seguinte, é positivo quando o x estiver entre 2 e 6, correto? É negativo quando x estiver à esquerda do 2 ou à direita do 6, correto? Muito bem, e é nulo
quando for igual a 2 ou igual a 6. Tudo bem? Pessoal, até aqui tá tranquilo, né? Se tiver alguma dúvida, vocês me falam. Ó, tem uma lista grande de exercício. Eu vou fazer até a E e vou deixar a F em diante para um próximo vídeo que eu vou gravar, tá bom? Vamos ficar assim, então. Esse daqui vai ser para um próximo vídeo. Vamos fazer a C, D e E, então. C, D e E. C. Então, a gente não sabe o delta, mas a gente sabe que a concavidade é para cima. Delta, então, vai ser igual a menos 4 ao quadrado, menos o 4 vezes o A vezes o C. Então, aqui a gente vai ter que o delta é igual a 16, menos com menos é mais, 48. Correto? 16 mais 48 é 64. Então, a gente já sabe que o delta é positivo. Se o delta é positivo, são duas raízes reais. Então, a gente tem que calcular o x1 e o x2. X, então, é igual a menos b. Então, o b aqui é menos 4, né? Então, vai ficar 4 positivo. Mais ou menos a raiz de delta, 64. Então, o delta vai ser 8. 2 vezes o a. Então, é 2. Então, aqui, x1, a gente vai ter 4 mais 8 dividido por 2. Então, a gente vai ter 12 dividido por 2. Então, é igual a 6. E x2 aqui, vai ser igual a 4 menos 8 dividido por 2. Então, vai ser igual a menos 4 sobre 2 é igual a menos 2. Então, aqui, ó, é diferente. C. A gente vai ter o seguinte, então, na C. Ó. Aqui a gente vai ter o menos 2. Aqui mais para frente o 6. E aí a parábola ela tem concavidade para cima, né? Por causa do A. Então ela vai fazer assim, ó. Tá certo? Aí cruza aqui, inclusive no menos 12. Correto? Muito bem. Então tudo que está para cá é positivo, tudo que está para cá é negativo. Tudo que está aqui entre os dois é negativo. Então é isso que a gente vai escrever. É positivo. Positivo sempre que o x ele estiver menor do que o 2 ou maior do que o 6. É negativo sempre que o x ele estiver entre menos 2 e 6, né? Então vamos colocar aqui. Se o x estiver entre menos 2 ou 6 e ele é nulo, se x é igual a menos 2 ou igual a 6. Correto? Tá bem até aqui, né, pessoal? Acredito que esteja bem tranquilo para todos. Se não tiver, novamente, deixa aí seu comentário e vamos resolver junto. Vamos tirar essas dúvidas aí. Não deixa essa dúvida com vocês. Sempre proibido sair de uma aula minha com dúvida, tá, pessoal? É regra número 1 das minhas aulas. Então, aqui, menos x ao quadrado mais 6x menos 9. Então, delta, vamos descobrir o delta. A gente já sabe que esse daqui a concavidade é para baixo, vejam só. Concavidade para baixo. Então, aqui, delta, b ao quadrado, 6 ao quadrado, né? Menos 4 vezes o a vezes o c. Então, aqui, delta vai ser igual a 36 menos 4. Menos com menos é mais, com menos é menos. Então, menos, menos, menos é menos. 4 vezes 1, 4 vezes 9, 36. Ó, deu negativo. Deu 0. Então, aqui a gente só tem uma raiz real. Vocês se lembram disso, né? Isso aqui entra no quarto caso. Isso aqui é o quarto caso. Por que é o quarto? Porque a concavidade é para baixo e o delta é igual a 0. Tá bom? Então, é sempre interessante vocês pontuarem. Esse aqui é o quarto caso, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro, é o sexto. Enfim, fica mais fácil de vocês sempre identificarem e facilita o processo de como calcular. Bom, se o delta é igual a 0, eu só tenho que calcular o x. X, então, ele é igual a menos b, então é menos 6, mais ou menos 0, né, que é a raiz do delta, sobre 2 vezes o a, que é menos 1. O a aqui é menos 1, tá? Estamos pegando a d aqui, ó, menos x ao quadrado mais 6x menos 9. Então, aqui a gente só precisa calcular agora. O 0 aqui não vai fazer diferença, então menos 6 sobre menos 2. Isso aqui é igual a 3, então só tem um x.
só uma raiz. Então, o D aqui, a gente só vai ter o seguinte, concavidade para baixo, aqui é o 3, certo? E aí ele vai fazer assim, ó, a parábola. Vai chegar até o 3 e depois vai voltar. Então, esse é o segredo, tá bom? E aí a gente vai ver que é tudo negativo, ó. Tudo negativo, exceto no 3. Então, aqui, ó, negativo, o negativo aqui, é quando o x é diferente de 3 e ele é nulo quando o x é igual a 3. Positivo não existe, né? Se vocês tiverem que escrever o positivo, vocês podem colocar simplesmente assim, que é vazio. O conjunto é vazio, tá bom? Somente isso. E para finalizar, vamos pegar a E. Vou fazer a E aqui, né? Então, a gente já sabe que a concavidade é para cima, porque o A é positivo aqui. Vamos ver o delta. Delta, então, é igual a menos 2 ao quadrado, né? Menos o B ao quadrado, menos o 4 vezes o A, vezes o C. Ok? Então, aqui delta é igual a 4 menos 16, correto? Isso aqui deu negativo. Vejam só, deu menos 12. Então, a gente já sabe, nesse caso, muito mais facilmente, que nesse daqui, ó, a gente vai ter o seguinte. O E, ele é com a concavidade para cima, mas ele não toca no eixo X. Então, não tem raiz. Então, é como se fosse isso aqui, a parábola. Então, ou seja, é tudo positivo. Não tem valor nulo e não tem valor negativo. Então, aqui, o resultado seria o quê? É positivo em qualquer valor de x. É positivo em qualquer valor de x. Negativo e nulo é vazio. Não existe nenhum valor associado aqui que seja negativo ou nulo. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida que tiverem, novamente, deixem nos comentários. Entre em contato comigo pelo Instagram. Eu tenho turmas aí de crianças, jovens, até para adultos, para quem quiser. Tanto individualmente quanto em turma. E a gente vai estudando junto, tá bom? Não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com quem precisa. E nos vemos até a próxima. Bons estudos!